Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Você que vai assistir essa live gravada, fica à vontade para adiantar um pouquinho o vídeo e ir direto para o conteúdo, porque por enquanto eu vou receber essa galera linda que está chegando por aqui comigo. Oi, Rose, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Marília, seja bem-vinda. Márcia, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, acena aí pra mim, e se tem uma boa chegando por aqui, coloca nos comentários, coloca aí, hashtag eu sou mão boa. Me diz de onde vocês estão me assistindo, coloca lá nos comentários e a gente começa essa live ouvindo a nossa música. A música do nosso evento, que já deixou saudade, né, minha gente? Eu não sei vocês, mas eu já estou com saudade. Depois de 2 semanas muito intensas que a gente teve, né? Várias lives, depois a semana da jornada do aplicador de injetáveis. A gente teve aí uma folguinha com alguns feriados, a prof estava recebendo os novos alunos do método ED, tivemos aula inaugural, tivemos aula de mentoria e hoje a gente retoma com as nossas lives semanais, tá? Hoje a gente retoma, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui comigo, meus fiéis seguidores, galera que é veterano, coloca aí pra mim nos comentários, hashtag veterano se você já é veterano por aqui. E se você é calouro, coloca lá, hashtag calouro, porque tem muita gente nova chegando por aqui. Sejam muito bem-vindos. Esse Instagram, o conteúdo desse Instagram, ele é feito com muito carinho para vocês, por uma professora farmacêutica apaixonada por educação e apaixonada pela nossa profissão. Mas, sem dúvida alguma, nada disso aqui existiria se não fosse vocês, tá? Isso tudo só existe por vocês. Olha lá, Marília Veiaca. Isso, Marília Veiaca, veterana, sempre tá aqui comigo. E eu quero agradecer a vocês, porque a live de hoje é uma live que vai ser feita com as dúvidas que vocês me encaminharam na caixinha, tá? Então, vocês têm me mandado muitas perguntas, eu abri ontem uma caixinha de perguntas pedindo para que vocês enviassem dúvidas, porque essa live vai partir das dúvidas de vocês e eu espero conseguir esclarecer todas elas aqui. A Rose está dizendo que é de Pernambuco, que legal! Seja bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. A galera tá chegando por aqui, vamos lá então, vamos começar? Eu vou trazer então para vocês as dúvidas, as perguntas que vocês me encaminharam na caixinha e como que vai funcionar essa live. Eu vou ler a pergunta exatamente como vocês me mandaram e aí eu vou fazer os meus esclarecimentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho a respeito desse assunto. Confesso para vocês que teve algumas perguntas aqui, eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, não quero fazer uma live muito cansativa hoje, tá? Mas tem perguntas aqui, gente, que vai dar origem a uma nova live. E é isso aí, é assim que funciona. Conteúdo gera conteúdo e uma coisa vai atrás da outra. Olha aí, a galera de Salvador, Manaus, que legal. Tem gente de todos os cantos deste país. Muito bom, gente, muito bom. Então vamos lá. Beleza? Então primeiro eu vou nas dúvidas que vocês me encaminharam e aí se der tempo a gente abre aqui para tirar outras dúvidas que porventura vocês possam ter, ok? Então vamos lá para a primeira dúvida que foi encaminhada na caixinha. Vamos lá. A pessoa me fez a seguinte pergunta: quando pegamos vaso e sai sangue, trocamos o local da aplicação e injetamos com aquele sangue que saiu? Não tem problema? Olha que pergunta interessante, né? Essa é uma pergunta muito interessante e esse é o tipo de pergunta que você não vai encontrar, por exemplo, na bula do medicamento, porque esse tipo de informação não vem na bula. Então, qual é o raciocínio? Qual é o raciocínio que a prof. Patrícia utiliza e é aquilo que eu também tenho passado para os meus alunos dentro do método Injetáveis Descomplicados. Fazer a aspiração quando a gente introduz a agulha na pele do paciente é muito importante.
Então vamos lá, vamos simular isso com as nossas maquetes aqui. Então imagine aqui a minha maquete de esponja, onde eu tô representando todos os tecidos. Então eu tenho a primeira camada de tecido mais superficial, a minha epiderme, eu tenho o tecido subcutâneo, a tela subcutânea que aqui tá em azulzinho, e o amarelo é o tecido muscular. Quando nós introduzimos a agulha na pele do paciente para fazer, por exemplo, uma administração intramuscular, eu introduzo essa agulha na pele no ângulo de 90 graus e eu tenho que puxar esse êmbolo para trás, prestando muita atenção no canhão da agulha. O que é o canhão da agulha? É essa parte de plástico aqui, ó. Tá? Essa parte transparente, que aqui ela é de cor cinza e ela já é transparente para mim conseguir enxergar quando eu pegar um vaso. Então o que acontece? Quando eu puxo o êmbolo para trás, se eu pegar um vaso, o canhão vai tingir de sangue na hora. E isso é muito rápido. Ele tinge de sangue e você percebe na hora, então você já para. E aí o que você faz? Tira a agulha da pele do paciente, tá? Aí a pergunta e a preocupação dessa pessoa é: eu vou trocar o local de aplicação e eu vou injetar com aquele sangue que saiu? Depende da quantidade. Por quê? Geralmente, a quantidade de sangue que vem é pequena e não chega a atingir a tua medicação de sangue, não chega a sujar a medicação de sangue. Se não chegou a atingir a medicação, você vai tirar, vai explicar para o seu paciente, teremos que furar o senhor novamente porque eu peguei um vaso. E isso acontece, tá? Isso pode acontecer. É muito importante que você haja com muita naturalidade, que você explique isso para o seu paciente. Aí você vai retirar essa agulha, vai trocar por uma outra agulha limpa. Por quê? Porque essa agulha tá com um canhão sujo de sangue. E aí você vai furar o paciente novamente. Então, por exemplo, se você estava aplicando no glúteo direito, você fura agora no glúteo esquerdo, tá? Se não sujou a medicação, não vejo necessidade de desprezar todo esse medicamento, jogar todo esse medicamento fora, porque isso tem um custo e o sangue está estéril. Então não tem problema se veio um pouquinho de sangue ali. Agora, digamos que você pegue um vaso mais calibroso e que venha muito sangue que tinja toda a medicação. Aí você vai ter que jogar tudo fora. Por quê, professora? Porque se você furar novamente o paciente, você não vai conseguir ver a diferença, não vai conseguir perceber se você pegou, por exemplo, o vaso novamente, porque de repente está tudo tingido de vermelho e aí não dá. Então aí você vai e despreza, tá certo? Tudo bem? Ficou claro? Belezinha? Vamos para a próxima então. Deixa só o prof tomar uma aguinha. Eu não sei se a pessoa que mandou essa dúvida tá aqui na live, né? Aliás, eu nunca identifico as pessoas. Vocês podem ficar muito tranquilos. Vocês podem me mandar o que vocês quiserem me mandar. As coisas mais cabeludas, cabulosas, porque eu nunca vou identificar vocês. É uma questão de ética e a gente tá aqui para aprender. Por isso que eu digo muito, participem, me mandem os casos cabeludos, os casos difíceis, os problemas que aconteceu, porque o objetivo aqui é sempre produzir o conteúdo e ajudar vocês a crescerem e eu também. Porque quanto mais eu ensino para vocês, mais eu aprendo, mais eu cresço. Então eu nunca identifico as pessoas que me mandam as perguntas. Às vezes eu chamo lá no direct para conversar quando eu quero ter mais detalhe, mas identificar não. Então se a pessoa estiver por aí, né, espero que eu tenha atendido aí as tuas expectativas e se ainda tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para a prof depois. Vamos para a segunda. Vamos lá. Segunda dúvida, olha que bacana essa aqui. Só que essa aqui me causou algumas dúvidas. Eu gostaria de ter mais detalhe dessa situação e eu não entrei em contato com a pessoa. Meu dia hoje foi bem atribulado aqui na universidade, eu não consegui conversar com a pessoa que mandou essa mensagem para mim. Até depois eu quero conversar com ela, porque ela disse o seguinte, ela colocou da seguinte forma lá na caixinha: receita de Celestone Soluspan, paciente gestante, trouxe 2 caixas de Duoflan, não apliquei, errei. Olha só que interessante.
ela está dizendo que a paciente chegou com uma prescrição de Celestone e Soluspan, que era gestante. Então, a gente sabe que é uma medicação, você tem aqui um anti-inflamatório esteroidal, que é utilizado com frequência em pacientes gestantes quando você tem, por exemplo, um risco de parto prematuro e você precisa promover o amadurecimento do pulmão do bebê. Então, o ginecologista prescreve um esquema com Celestone e Soluspan. Só que ela está dizendo que a paciente chegou na farmácia com a receita e trazia junto consigo 2 caixas de Duoflan. E ela não quis fazer e ela ficou preocupada em saber se ela tinha errado ou não. Então vamos lá, você não errou, você está correta, eu também não teria feito, tá? Por quê, prof? Porque não é o mesmo medicamento. Nós temos 2 especialidades farmacêuticas aqui, tanto o Celestone como o Duoflan. Só que olha só, o Celestone e Soluspan, ele tem 3 mg de acetato de betametasona. O Duoflan tem 6,43 mg de dipropionato de betametasona. É um corticoide um pouco diferente, tá? Embora em efeito seja praticamente a mesma coisa, mas é uma dose bem superior, é o dobro. O Celestone tem 3,945 mg de fosfato de sódico de betametasona, enquanto que o Duoflan tem uma dose menor, 2,63 mg de fosfato de sódico de betametasona. Então, no meu ponto de vista, esta farma não errou em não aplicar, porque não é o mesmo fármaco. Aí de repente vocês vão me dizer, mas prof, é muito parecido. É parecido, mas não é o mesmo. Então você não pode trocar. Não é a mesma coisa. Não é. A não ser que você tivesse ligado para o médico, mas eu, Patrícia, mesmo ligando para o médico, eu só aplicaria se eu tivesse uma prescrição de Duoflan, porque se houver uma intercorrência, foi eu que apliquei, entendeu? E aí eu apliquei uma coisa diferente do que estava na prescrição. O que me causou estranheza aqui? E se a pessoa que mandou essa dúvida estiver aqui na live, por favor, se manifeste, tá? Eu não entendi por que essa paciente chegou na farmácia com um medicamento que ela comprou em outra farmácia e com a receita do médico. Aí eu fiquei pensando, será que a farmácia onde ela comprou não aplicava o injetável, mas vendia o injetável? Ou será que foi aquelas coisas do tipo, o marido foi lá e comprou e ela não estava junto para aplicar, mas por que foi comprado um fármaco diferente do que estava na prescrição? Ou será que foi a pessoa da farmácia que não tinha o Celestone e Soluspan e empurrou o Duoflan para ela dizendo que era a mesma coisa? Eu não sei. Porque tudo isso pode ter acontecido. Vocês concordam comigo? A Nani chegou por aqui, a Roberta, a Maria Elisa. Deixa eu tentar acenar para essa galera. O que a Letícia tá dizendo aqui? Pera aí. Peguei uma receita para gestante que estava prescrito Celestone Soluspan ou Beta 30. Então, Letícia, mas aí é diferente, né? Concorda que é diferente? Porque aí, nessa situação que tu tá me trazendo, o médico disse ou isso ou aquilo. Então, está na prescrição e eu posso fazer, porque eu posso aplicar só aquilo que está prescrito pelo médico. Então, assim, respondendo e pra gente finalizar, porque não tem muito que a gente ficar aqui falando, a não ser que a pessoa que mandou a dúvida esteja por aí, depois eu vou pedir para ela lá no direct. Eu só queria entender por que é que uma paciente veio com uma prescrição, mas trazia em mãos um medicamento diferente e queria que ela aplicasse, né? Eu não entendi o porquê, mas ela agiu corretamente em não ter aplicado, por quê? Se ela aplicasse, seria a mesma coisa que fazer um fármaco sem prescrição médica, porque a prescrição não é do fármaco que a paciente tinha em posse, em mãos. Concordam? Faz sentido para vocês? Coloca aí para mim nos comentários. Me diz aí, tem muito calouro aqui nessa live hoje? Tem muito calouro? Para quem é calouro, para quem nunca participou das lives, geralmente eu escolho um tema e toda quinta-feira a gente tem uma aula com um tema diverso. Às vezes são coisas que vocês mandam ali na caixinha, coisas que eu verifico que há necessidade, né?
E hoje a gente tá retornando a essas lives. Deixa eu ver... Letícia, achei bem estranho, sabendo a diferença, ainda não havia pego uma receita assim. Ô Letícia, foi você que mandou pra mim? Foi você que mandou pra mim essa dúvida ou não, Lê? Ó, a Rosineide disse que concorda, a Marília Gabriela também, a Loki também disse que faz sentido, então é isso, tá bom? Então vamos pra frente, vamos pra próxima dúvida. Letícia, só responde. Ah, não foi você, Letícia, tá bem, entendi. Tá. Quando eu descobrir isso aí, eu conto pra vocês, tá? Porque vocês me acompanham diariamente aí nos stories, eu sempre trago muitas novidades nos stories. Olha essa pergunta que interessante, só que eu não vou conseguir demonstrar aqui agora, tá? Porque eu precisaria puncionar uma veia para mostrar. Olha só. A pessoa escreveu o seguinte para mim: tenho receio quando aplico Citoneurin, pois ela é vermelha e tenho dúvida se estou aspirando sangue. Socorro! Achei tão bonitinho. Então é o seguinte, gente, eu gravei um Reels há pouco tempo. Depois que acabar essa live, vem procurar aqui no meu feed, dá uma navegada aqui no feed, vocês vão encontrar esse Reels. E eu fiz essa experiência justamente para mostrar para as pessoas que é muito diferente quando a gente pega um vaso, porque o vermelho do sangue é muito mais intenso do que o vermelho da cianocobalamina, da vitamina, da citoneurin. Entenderam? Então, nesse Reels, eu puncionei uma veia. E aí eu coloco as duas seringas, uma do lado da outra, uma onde eu aspirei a cianocobalamina e a outra onde eu puxei um pouco de sangue dentro da seringa, para a pessoa ver como esse vermelho é muito mais intenso. Quando você pega o sangue, como eu falei, é muito rápido, você tem um certo vácuo ali na seringa e você puxa o êmbolo e o canhão já tinge de vermelho rapidinho se você pegar vaso. E esse canhão, como eu disse para vocês, ele já é transparente para a gente enxergar quando pegar o vaso. Vai ficar num vermelho muito intenso, bem diferente da citoneurin. Então não tem como confundir, pode ficar tranquila. Inclusive eu apliquei essa semana essa medicação. E eu também fico preocupado, fico ali, ó, de olho. Você tem que arregalar o zoião, o brinco, né? E você tem que ficar olhando pro canhão. Porque quando você pega o vaso, o sangue vem no canhão e tinge o canhão rapidamente. Então é bem diferente, pode ficar tranquila que é diferente. O vermelho do sangue é muito mais intenso. É uma cor púrpura, bem mais escura que essa blusa minha aqui. Se a gente fosse comparar, o batom que eu tô usando, ele tá num tom um pouco mais escuro que a minha blusa. O sangue tem uma cor bem escura assim, um rubro, Tem gente que tem uma cor que o pessoal fala muito, marsala. Eu já pintei muito, pintava tecido, pintava telas, e a gente chamava essa cor de púrpura. É um vermelho muito intenso. É diferente do vermelho da citoneurin. Então pode ficar tranquilo. E aí a pessoa que me mandou essa dúvida vai dar uma passeadinha lá no meu feed depois da live. Isso, Bordeaux, Elba, isso. Ficou melhor ainda a como você colocou aí. É um Bordeaux, é muito intenso. É diferente. Vai assistir o Reels que eu fiz, o Reels, que vocês vão ver que é muito diferente. Aí eu coloco as duas seringas, uma do ladinho da outra, e você enxerga a diferença nitidamente. Não tem como confundir, tá? A Souza disse que começou a trabalhar no PSF há 1 mês, mas sinto tão insegura na sala de vacina. A gente tem medo de tudo aquilo que a gente desconhece, a gente tem medo de tudo aquilo que é novo. É por isso que você não pode parar de estudar. É por isso que você tem que ter um bom método de estudo, é por isso que você precisa ser curiosa, estudar sobre os injetáveis, sobre as vacinas, e logo esse medo vai embora, tá? Te garanto. Vamos lá, vamos para a próxima. Tô tentando acenar aqui, tem muita gente chegando. Gente, curte essa live aí, clica no aviãozinho, manda para um amigo, printa a tela, posta lá nos stories, marca a Prof. Patrícia.
Eu amo quando vocês fazem isso, tá? Se esse conteúdo tá sendo relevante para você, clica aí nos corações e curte, porque o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mostrar essa live para outras pessoas que também podem crescer com esse conteúdo, tá bom? E eu fico muito agradecida a vocês. Vamos lá. Olha que bacana. Essa pessoa colocou 2 perguntas e elas são perguntas que estão intimamente relacionadas. Ela colocou assim: o que acontece se aplicar a medicação em um vaso? Tá? E aí eu vi que foi a mesma pessoa, ela colocou 2 perguntas, ela já colocou assim: o que acontece se eu esquecer de aspirar? Se eu esquecer de aspirar, eu não vou ter certeza se eu apliquei no vaso ou não. Então, olha como isso é sério, né? Olha como isso é sério. E aí, eu quero aproveitar para fazer aqui um esclarecimento. Eu recebi um direct essa semana de uma profissional e ela colocou lá para mim que, de acordo com o conselho da classe, etc e tal, e o documento tal, dizia que não precisa mais fazer aspiração para aplicar vacina e que ela estava obedecendo isso, que não sei o que. Gente, olha só, vamos de novo falar dessa história do aspirar ou não aspirar, para que não haja dúvidas. Existe uma recomendação do Plano Nacional de Imunização, depois de alguns trabalhos que foram realizados, que dispensa a aspiração na aplicação de vacinas. Tanto é que vocês viram toda essa campanha mundial que foi feita contra a bendita da doença que a gente está se livrando dela aí, né? Vocês nunca viram ninguém aspirar. Vocês viram alguém aspirar? Todo mundo ia lá tomar a vacina para aquela doença e um atrás do outro, né, gente? É uma pandemia, é um fluxo muito grande de vacinação e também por uma questão de ter agilidade não se aspirou. Eu, Patrícia, não concordo com isso. Se você que tá aqui assistindo essa live concorda, tá tudo bem. Tá tudo bem. As pessoas têm livre arbítrio. E foi isso que eu respondi para a pessoa que me mandou. Eu falei, olha, eu não tô entendendo onde você quer chegar. As pessoas têm livre arbítrio. Não é porque um conselho de classe emitiu um parecer que eu tenho que obedecer. Se eu não concordar, analisando clinicamente, farmacologicamente, eu não vou obedecer. E quero ver quem vai me fazer obedecer. Se você concorda, tá tudo bem. O que acontece? Ah, não precisa aspirar, tá? Aí vamos responder as 2 perguntinhas que a menina colocou ali pra mim. Se eu introduzir a agulha na pele do meu paciente, não interessa se eu vou fazer subcutânea ou se eu vou fazer intramuscular. Se eu não puxar o êmbolo para trás para ver se peguei vaso, e se eu injetar no vaso, eu posso provocar coisas muito sérias. Por exemplo, embolia, abscesso, processos inflamatórios, depende do fármaco, depende da droga. Eu posso causar a morte do meu paciente com uma embolia. Vocês acham isso pouco? O que custa? O que custa aspirar? Ai, prof. Patrícia, mas tem um documento dizendo que não precisa mais aspirar. Então tá, você quer obedecer o documento? Vai lá obedecer o documento. Eu, Patrícia, não concordo e vou continuar ensinando os meus alunos a aspirar sempre, seja para vacinas, seja para qualquer outro fármaco, porque a recomendação é para vacina, tá? Eu acho, gente, que assim, ó, vai me custar o quê? Mais 2 segundos no procedimento? O que custa puxar o êmbolo para trás? A Elba tá dizendo que concorda plenamente com o seu pensamento. Entendeu, Elba? Mas as pessoas têm o direito de pensar diferente de mim. Mas não vem tentar me convencer, porque tem um documento de um conselho, tem uma recomendação do Programa Nacional de Imunização. Foi mandado para todo o país e várias unidades básicas de saúde profissionais acataram, outras não. Quando eu fui fazer a vacina lá da doença, na primeira dose, eu pedi para a técnica de enfermagem que aplicou. Inclusive, ela tinha sido minha aluna na enfermagem.
a enfermeira, ela era enfermeira. Aí eu falei, fulana, eu posso te pedir um favor? Claro, prof, eu quero que você aspire. Não, pode ficar tranquila que eu vou aspirar. Eu também não concordo com essa recomendação para não aspirar. Ela estava bem antenada, né? Quando eu fui fazer a segunda dose, a menina quis bater boca comigo. A profissional quis bater boca comigo e tentar me convencer. Ai, mas você leu o artigo? Eu falei, moça, eu não quero discutir com você. Eu só tô te pedindo por gentileza. Você pode aspirar? Eu não quero que aplique a minha vacina sem aspirar. E aí ela quis tentar argumentar. Eu falei, eu não quero discutir com você. Eu só quero que você aspire. Você pode aspirar, por favor? Daí ela falou, sim, tá bom, então eu aspiro. E aspirou, mas ela não gostou. Ela não gostou, tá tudo bem. As pessoas têm direito de pensar diferente. Então, por que eu, Patrícia, não concordo? Porque se existe risco, não me interessa se ele é mínimo. Existe o risco. Por quê, gente? Porque os tecidos são vascularizados. Eu falo sobre isso aqui toda semana. Inclusive, hoje não apareceu na caixinha, né? Ai, prof, o que acontece quando eu vou aplicar e depois fica vazando sangue? Porque sai sangue. Por que sai sangue? Porque os tecidos são vascularizados. Dependendo do músculo que você escolhe para fazer a tua aplicação, você tem mais ou menos, maior ou menor vascularização. O deltoide, particularmente, é bastante vascularizado. O glúteo é mais vascularizado que o ventroglúteo. Mais um dos motivos pelos quais eu não devo aplicar injeção no glúteo. Então, o fato é que, quando eu introduzo a agulha no tecido, esse tecido é vascularizado. Então, se eu pegar um vaso, é normal, tá tudo bem. O que não pode acontecer é eu aplicar no vaso. Por isso que eu puxo o êmbolo, porque se eu perceber que eu peguei o vaso, eu vou tirar tudo, vou trocar a agulha e vou furar de novo. Então é isso que eu quero que fique claro para vocês. Eu, Patrícia, vou continuar ensinando os meus alunos a aspirar sempre. Eu demoro 2 segundos a mais para puxar o êmbolo para trás. Não veio sangue, injetei e vou dormir tranquilamente. Teve uma live que eu fiz, eu acho que já tem uns 2 ou 3 meses, que eu trouxe um caso clínico bem interessante de uma farma que fez uma aplicação de um contraceptivo e ela não lembra se ela aspirou ou não. E depois ela percebeu que tinha sangue no canhão da agulha e a paciente relatou algumas reações adversas depois da aplicação. E ela ficou muito nervosa, muito chateada. A pessoa fica sem paz. Ela não tem paz para botar a cabeça no travesseiro, porque ela não tem certeza se ela pegou ou não o vaso. Então, aspire sempre, para vacinas e para medicamentos. Ah, professora, mas lá no Plano Nacional de Imunização diz que não precisa aspirar. Você obedece se você quiser, criatura. Tá bom? Tá certo? Alguém escreveu um texto enorme aqui, deixa eu voltar para ver se eu consigo ler. Rosineide. Eu vi no jornal que a vacina do Covid-19 no início não precisava aspirar por conta de não poder perder doses porque era poucas. Isso foi bem no início, mas eu concordo com você, Patrícia. Rose, desculpa, mas está equivocado isso que você disse. A aspiração não tem nada a ver com perca de dose. Não entendi o que você disse aqui. O fato de não aspirarem mais foi por causa de uma recomendação do Programa Nacional de Imunização, teve recomendações de alguns conselhos de classe, foi por isso, porque foram realizados alguns trabalhos que demonstraram que a possibilidade de pegar é mínima, mas ela existe e é por isso que eu continuo aspirando, tá bom? Então é isso, aspire sempre, porque se você aplicar dentro do vaso, você pode ter embolia, você pode ter síndrome de Nicolau. Eu postei alguns stories há poucos dias e aqui no meu feed também tem um post muito bacana sobre síndrome de Nicolau, que aparece um braço com uma lesão bem feia no braço desse paciente, uma lesão com necrose bem grande. O que é aquilo? Síndrome de Nicolau. Injeção acidental de anti-inflamatório não esteroidal no vaso sanguíneo. Então é risco. E a gente não pode correr risco, a gente não pode errar. Lembra por quê? Porque errar não é uma opção, tá? Errar não é uma opção. Vocês não podem errar quando o assunto é aplicação de injetáveis, tá certo? Vamos lá.
Mais uma dúvida que chegou por aqui. Como fica a maleta de pronto-socorro na farmácia? Itens. Eu vi essa pergunta, daí eu fiquei pensando, inclusive acho que eu respondi lá no Stories hoje. Falei, gente, o que essa menina quis dizer com isso, né? Eu deduzo que ela está se referindo ao kit de primeiros socorros para anafilaxia. Porque ela colocou maleta de pronto-socorro na farmácia, né? Eu já fiz algumas lives sobre isso. Bem recentemente a gente fez uma live com a doutora Leilane da Alergo Imuno, que é uma médica muito querida, uma amiga muito querida. Ela trabalha com alergia, ela é alergologista, e essa live inclusive está gravada aqui. Nós corremos o risco de que o nosso paciente tenha, por exemplo, uma anafilaxia, também chamada de choque anafilático, mas o jeito certo de chamar é anafilaxia, para qualquer medicamento. Diferente do que muitas pessoas pensam, não é só a penicilina. Coitada da dona penicilina. Aliás, diga-se de passagem, a incidência de anafilaxia por penicilina é muito pequena, se comparada, por exemplo, aos anti-inflamatórios não esteroidais, que muitos profissionais insistem em aplicar sem prescrição médica, tá? Então, qualquer medicamento pode causar anafilaxia, pode ser um anti-inflamatório não esteroidal, pode ser o contraceptivo que a tua paciente vem tomar todo mês, pode ser uma dipirona, pode ser qualquer coisa. E as farmácias precisam estar preparadas para socorrer essa anafilaxia caso ela aconteça. Quais são os fármacos que tem que ter dentro desse kit de primeiros socorros? O principal deles é a adrenalina. A gente já conversou um pouco sobre isso aqui também. Isso é tema para mais uma live, porque nós temos uma problemática muito grande em volta da adrenalina. Por quê? Porque de acordo com a RDC 44 da Anvisa, que regulamenta a aplicação de injetáveis em farmácia, nós só podemos aplicar medicamentos que não sejam de uso exclusivo hospitalar. No entanto, o principal fármaco que tira o paciente de uma anafilaxia é de uso exclusivo hospitalar, que é a adrenalina. Tá certo? Então, como eu sempre coloco e oriento os meus alunos também, o que você vai fazer? Enquanto a gente não tem uma legislação que nos ampare para isso, nós não temos uma RDC específica, nós não temos uma instrução normativa, eu sugiro que os profissionais farmacêuticos procurem a vigilância sanitária do seu município e façam um pedido por escrito para ter uma ampola de adrenalina dentro da farmácia para utilizar no kit de primeiro socorro, se for preciso. Se Deus quiser, vocês nunca vão usar essa adrenalina, porque não vai acontecer isso com vocês. Só que, se acontecer e você estiver longe do socorro médico, é a adrenalina que vai salvar o teu paciente de um edema de glote, de broncoconstrição, de vasodilatação generalizada que leva à queda de pressão arterial e assim por diante, tá bom? A gente pode no outro momento falar mais sobre isso, senão eu ficaria me delongando muito aqui, mas você tem que ter um corticoide, um antihistamínico e adrenalina, mas quem tira o paciente da anafilaxia é a adrenalina. Porque se eu tenho anafilaxia, eu tenho edema de glote, eu tenho bradicardia, eu tenho vasodilatação generalizada. Então, eu preciso de um agonista adrenérgico para aumentar a frequência cardíaca, agindo em beta 1 do coração, para fazer broncodilatação, agindo em beta 2 do brônquio, para fazer vasoconstrição, agindo em receptores alfa do leito vascular. Então, eu tenho aí uma droga adrenérgica potente e que tem um poder direto sobre a liberação de substâncias vasoativas pela parede do mastócito, né? Porque quando você tem uma reação anafilática, você tem uma liberação maciça de histamina, bradicinina, leucotrienes, substâncias vasoativas. A prof começa a falar de farmacologia e eu piro, né? E vocês ficam loucos aí do outro lado. Eu amo farmacologia, gente. Eu tenho mestrado em farmaco. Amo muito essa área. Vocês gostam? Conta aí pra mim. Fiquei tão triste essa semana que eu vi um meme numa página aqui falando de farmacologia
Eu falei, ai gente, que maldade, que a farmácia é maravilhosa. A farmácia é a alma da nossa profissão, né? É a alma do farmacêutico. O farmacêutico tem que dominar a farmacologia. Ah, tem que fazer adrenalina. Pra quê? Por quê? Você tem que saber, né? Tá bom? Então, problemática essa situação, mas é assim que vocês devem resolver. Dentro do método ID, eu trabalho toda essa questão da anafilaxia, como prestar primeiros socorros, como montar esse kit, mas isso é muito, muito importante, porque grande parte das farmácias por aí não tem esse kit. Tudo bem quando você mora numa cidade grande que você tem SAMU, você liga e o SAMU vem rapidinho, bota o paciente na ambulância e voa para o hospital. Mas e quando você mora lá numa cidadezinha do interior, que tem que andar 40 minutos de carro para chegar no hospital, o paciente morre. O paciente vai a óbito. Se for anafilaxia mesmo, infelizmente, o paciente pode ir a óbito. Por isso, é tão importante ter o kit de primeiros socorros na farmácia. Opa, tem um mosquitinho chato aqui. Tudo bem? Beleza, gente? Vamos lá, então. Vamos mais uma. E aí, a gente já vai encerrando por aqui, tá? Olha essa. Bem interessante essa aqui. Posso eu mesmo aplicar citoneurin no meu glúteo? Se você conseguir, eu, Patrícia, não consigo. No ventroglúteo consigo, que eu já contei para vocês aqui várias vezes que eu mesmo me auto-aplico. Quando eu preciso tomar um injetável, eu mesmo faço aplicação na região ventroglútea, porque é aqui do ladinho, é virar e aplicar. Agora, no glúteo, é difícil, né, gente? Até porque, na minha concepção, você não pode fazer uma injeção no glúteo sem usar Trilin Z. E aí, como é que você vai conseguir fazer uma Trilin Z aplicando no seu glúteo? Então, eu sugiro que não, porque você pode não fazer bem feito, você pode se machucar, tá? Mas o principal é não fazer bem feito. Não conseguir... Como é que você vai aspirar? Enxergar se pegou um vaso? Acho loucura. Não aconselho, não façam isso, tá? Procure alguém para aplicar para você ou aprenda a fazer no ventroglúteo. Acho que é mais fácil procurar uma pessoa para aplicar. Eu, Patrícia, me auto-aplico por quê? Porque eu sou exibida, tá? Eu sou exibida. Eu não tomo injeção na bunda. Não deixo fazer injeção em mim no glúteo. Se eu sei que a primeira escolha é ventroglútea, que não dói, que tem um monte de vantagem. Então, eu prefiro eu me aplicar. Eu só não vou me auto-aplicar se eu tiver muito mal, gente. Se eu não estiver parando em pé. Mas se eu puder, eu faço em mim mesma. Tá? Lembrando que eu não saio por aí tomando injeção à toa, hein, gente? Pelo amor de Deus. É sempre com prescrição médica, tá? Mas... fazer autoaplicação no glúteo, não aconselho. Não façam isso que vocês podem se machucar e não vão fazer bem feito, tá bem? Aí, mais uma. O médico passou o Voltaren e Beta 30. Posso aplicar no mesmo momento, um de cada lado? Pode, claro que pode. O que não pode aqui é aplicar as duas juntas. Tem gente que tem uma mania de querer misturar tudo. Tem gente que tem uma mania de querer misturar na mesma seringa. Não pode, porque eu tenho que respeitar o volume de administração no músculo que eu escolhi aplicar. Não pode, porque eu tenho que avaliar possíveis incompatibilidades entre os medicamentos. Então, você mistura dois medicamentos, você pode ter formação de precipitado na seringa, tá? Incompatibilidades químicas. Não deve misturar, mas aí você aplica um de cada lado, glúteo direito, glúteo esquerdo, ou ventroglúteo direito, ventroglúteo esquerdo, tá? Tá certo? E aí, mais uma, não consigo parar, né? Na verdade, tem mais duas aqui, mas aí é assunto para outra live, então eu vou trazer mais uma e a gente vai parar por aqui. O que acontece se aplicar um contraceptivo e vazar um pouquinho do medicamento? Tem problema? Claro que tem, né, gente? Claro que tem. E é por isto que vocês precisam aprender a fazer a trilha em Z. Coloca aí pra mim nos comentários, vocês sabem fazer?
É normal ficar hematoma no glúteo, Jardim Nascimento. Pode ser normal se pegar um vasinho teu, tá? Esse vaso ele pode ter sido pego na hora de tirar a agulha da pele, vazou um pouquinho de sangue, pegou um vasinho, fica hematoma. E é muito importante avisar o paciente quando isso acontece, senão acontece o que aconteceu com você. Você viu uma mancha roxa no bumbum e ficou preocupada achando que era uma coisa anormal. Não é o fim do mundo, tá tudo certo, é porque pegaram um vasinho. Pegaram um vasinho, faz um hematoma e ele desaparece rapidamente, tá bom? Então é normal sim, não é o fim do mundo. A Ana Cris escreveu: eu tomei uma citoneurin faz uns 4 anos, tem um caroço no glúteo que coça. Sério? E você nunca foi no médico para ver isso? Pode ser várias coisas, tá? Há de se avaliar várias coisas, de repente já tinham feito muitas aplicações ali, não foi feito um bom rodízio, aplicaram no tecido que já estava fibrosado, essa medicação pode ter formado uma cápsula ali, criou-se um processo inflamatório, teu organismo tentou combater e agora ficou um caroço lá, precisa ver se tem alguma coisa ali, porque se tá coçando... marca uma consulta uma hora, pede para o médico avaliar, tem que ver o que tem ali dentro, se tem alguma secreção, se tem pus ou se é um nódulo duro. É difícil eu dizer exatamente o que aconteceu, mas pode ser muita coisa, tá? Pode estar relacionado com a técnica, pode estar relacionado com uma reação do teu organismo com a medicação que foi aplicada, tá? Renan, prof, é mesmo necessário esperar 10 segundos antes de tirar a agulha? Renan, você está se referindo a Trilin Z, né? Sim. Se você esperar 10 segundos para depois soltar a prega, isso aumenta a eficácia da técnica, tá bom? Então, só voltando ao contraceptivo para finalizar. Os contraceptivos hormonais são fármacos oleosos que necessitam ser administrados num músculo que tem uma ampla capacidade de absorção, e você tem que fazer a Trilin Z para evitar o refluxo da medicação e para garantir precisão de dose. Quando a gente administra substâncias oleosas e qualquer outra substância, é comum a medicação voltar pelo orifício que foi aberto na pele, e essa medicação pode vazar na superfície da pele, só que ela não pode vazar. Por quê? Porque se vazar eu perco a eficácia terapêutica. Então, se eu pegar, por exemplo, a Perlutan que tem 1 ml, se vazou 0,3 é 30% da dose, é muita coisa. E aí você pode ter a tua paciente engravidando porque não fizeram uma aplicação adequada. E isso é muito comum. É muito comum farmácias, farmacêuticos, atendentes, técnicos de enfermagem, enfermeiros, qualquer profissional pode errar e é comum acontecer esse erro. Eles não usam Trilin Z para aplicar a substância oleosa e aí a medicação vaza na pele do paciente. É mais ou menos isso aqui. Eu introduzo a agulha na pele, eu termino de aplicar sem usar a Trilin Z, aí quando eu tiro a agulha, o líquido começa a escorrer. Aí a pessoa fica ali enxugando com algodãozinho, enxugando como se isso fosse perfeitamente normal e manda a paciente para casa, mas não pode. Se vazou, vai reduzir a biodisponibilidade. Se vai reduzir a biodisponibilidade, tua paciente pode vir a engravidar. Como é que eu evito isso, professora? Executando uma Trilin Z perfeita, tá bom? Mas isso é assunto para uma próxima live, tá? A Thalita disse que aprende muito com as minhas lives. Obrigada, Thalita, muita gratidão, obrigada pelo teu carinho. Beleza, gente? Vamos fazer a nossa foto para postar. Printa aí, posta lá no Instagram, marca Prof. Patrícia, eu vou ficar muito feliz. E aí a gente se encontra na próxima quinta-feira com mais um assunto muito especial aqui para vocês, tá? Vamos lá? Printa aí. Foi? É isso aí. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Live aí, ó, com 44 minutos para não ficar muito cansativa. Vamos pegar leve hoje. Na semana que vem eu tô de volta às 19h30 com mais um assunto muito especial para vocês. Se vocês têm alguma necessidade urgente, se tem alguma coisa que vocês querem muito,
manda para mim por direct, coloca lá na caixinha. Eu sempre abro caixinha, eu abro caixinha todo dia, porque aqui quem manda é vocês, tá? Eu tô aqui para atender as necessidades de vocês e para ajudar vocês nessa caminhada importante para dominar a aplicação de injetáveis, porque eu quero que vocês dominem a aplicação de injetáveis e que vocês sejam profissionais mão boa da aplicação. Beijo grande! Até, gente! Até a semana que vem! Fui!